Extra. Vocês estão anotando alguma dúvida depois para nós fazer uma congruência aí todo mundo? Tá? Tá a cabeça? Então vamos agora à Gestalt terapia. Então na Gestalt, para começarmos a falar da pessoa autista, a partir da Gestalt terapia, temos que primeiramente eliminar a separação entre pessoa e autista. É comum, ao conversar com profissionais que atendem pessoas autistas, ouvir a frase: cada autista é único. Mas a veracidade dessa afirmativa reside no fato de que cada autista é uma pessoa e que cada pessoa é única. Autismo, embora possa ser visto como uma condição médica e patologizado, como uma doença ou síndrome, também deve ser encarado como um modo de ser completo, uma forma de identidade profundamente diferente. Vou passando aqui para frente, agora nós dar um pulinho. O autismo é uma condição pervasiva da pessoa que o possui, ou seja, faz parte de quem ele é. Chamo a atenção para este ponto, porque ainda existe o pensamento de que ao se curar os comportamentos autísticos, curaremos o autismo. Luciana Guiar, 2005, coloca aqui: concebemos o desenvolvimento como um processo de interação homem-mundo. A relação estabelecida com o mundo não se caracteriza pela passividade, mas pela possibilidade. É ou não é? Essa questão da possibilidade, Por exemplo, digamos que vocês têm potencial. Se vocês não tiverem uma oportunidade para fazer um concurso, para entrar no emprego, vocês vão usar esse potencial de vocês? É difícil, Então essa que é a questão. Na nossa vida a gente tem que ter possibilidade para nos desenvolver como pessoa, profissionalmente e... o que mais? Não, eu ia falar espiritualmente. Só que, por exemplo, se eu falar espiritualmente, pode pensar: o psicólogo está falando de espírito, Porém, o espírito é uma palavra que tiraram da psicologia, tá? Por exemplo, eu estou com o espírito aqui hoje, eu estou em espírito aqui, eu estou mente, corpo, tudo isso aqui, eu estou no espírito, de energia, pouca energia, posso estar cansado. Essa é a espiritualidade na psicologia, tá? Então a gente também usa essa questão: como é que está o espírito da pessoa. Por exemplo, pode ter uma pessoa que está com espírito de porco, falando um monte de coisa ruim, tá? Também faz parte da psicologia essa expressão do espírito. Vamos à próxima aqui: guardadas as devidas proporções determinadas pelos recursos do indivíduo por um lado e pelas possibilidades do meio por outro, da ação e transformação do meio com a finalidade de ajustar-se da melhor forma possível às circunstâncias. Vou mais rápido aqui, tá? Quando sentimos, entramos em contato com nós mesmos e a partir daí formamos consciência, tomamos. Com a tomada de consciência, fazemos toda uma mobilização para entrarmos em ação. Mas agir é agir no mundo, agir em relação, e por isso nossa ação se torna interação. Vamos ver aqui, Tem o ciclo, satisfeitos. Quando esse ciclo é interrompido, surgem os chamados mecanismos de defesa ou de sobrevivência, descritos pelos autores Peirce, Zinker, aqui o nome dos caras, organizados por Ponciano, que são exatamente os bloqueios nos ciclos de contatos descritos anteriormente. Um exemplo desses mecanismos de defesa é a fixação. Alguns autistas possuem fixações por números, outros, como o personagem Dustin Hoffman no filme Rayman. Outros possuem fixação por insetos, fantasias, dinossauros, ou seu próprio corpo, ou seus sentimentos, dentre outros. Ponciano coloca que, ele descreve assim: processo, que a fixação é a fluidez, processo pelo qual me movimento, localizo-me no tempo e no espaço, deixo posições antigas, renovo-me, sinto-me mais solto e espontâneo, com a vontade de criar e recriar a minha própria vontade. Essa parte assim, por exemplo, a gente faz o curso aí de psicologia, 5, 6 anos,
4, depende da faculdade, da universidade. Então essa parte é uma parte bem teórica, né? Talvez assim, quem não é psicólogo fique pensando, o que esse cara está falando aí, né? Esses conceitos. Mas depois, como eu falei das dúvidas, a gente pode conversar, tá? Hoje, por exemplo, são 4 horas, eu não marquei mais nada para depois daqui, tá? Vocês têm aula? Quem tem aula? Quem tem compromisso? Tem compromisso? Ok. Então, pode parecer à primeira vista que, para obtermos a fluidez, temos que necessariamente eliminar toda e qualquer fixação. Entretanto, podemos tentar um caminho diferente, baseado no conceito anteriormente exposto do ajustamento criativo, para gerar uma fluidez dentro da própria fixação. Vou tomar uma aguinha. Ajustamento criativo, então, é quando o ser humano ele consegue, ele tem alguma situação que ele está travado, entendeu? Então, ajustamento criativo é quando ele consegue se ajustar a essa situação. Lembrando que o ser humano, o melhor ser humano, não é aquele mais forte nem o mais inteligente. É o ser humano que melhor se adapta. Essa frase aí é do Charles Darwin. Vocês conhecem Charles Darwin? Sim? Ok. É preciso que, enquanto terapeutas, entremos constantemente em contato com a pessoa de diante de nós, buscando perceber suas dificuldades e principalmente suas forças. Esse pensamento, que poderia ser utilizado em qualquer atendimento realizado por um gestoterapeuta, precisa ser reforçado ao lidarmos com autistas. Pessoas autistas, por conta de suas próprias alterações sensoriais e de linguagem, são incrivelmente imprevisíveis. E um terapeuta que não se encontra aberto, né, e fluido, não estará em contato numa verdadeira relação eu-tu. Aqui de novo voltou esse gráfico. Vocês entenderam esse gráfico? Sim. Tudo certo? Ok. Vamos agora, já está terminando. Esse aqui é um livro que eu tenho aqui, que eu comprei, é de uma escritora francesa, tá? Ela é psicanalista e psiquiatra. E ela denuncia, tá? Ela é psicanalista, ok? Lacaniana. E ela é psiquiatra. Então ela denuncia o que está acontecendo com o autismo atualmente. E assim como os outros transtornos mentais. Ok? Esse livro é muito interessante para quem quer entender mais a fundo, né? Quem não quer ficar só assim nesse papo aqui. Ele custa R$30, ele está na internet, dá para comprar, eu comprei pelas Americanas. E ele é sensacional, esse livro. Esse livro ele tem tudo aquilo que eu sempre esperei de um livro, entendeu? Ele fala sobre a teoria, fala o sistema social, ele não fala só, por exemplo, do autismo, ele fala o que significa o autismo na sociedade, quem é que está ganhando, quem está lucrando. Tá, pessoal? A discussão proposta por esse livro contribui para o debate e desmistifica uma série de preconceitos em relação à psicanálise e o tratamento de sujeitos agora diagnosticados sob a chancela do espectro autista, evidenciando os bastidores de uma batalha que não está a serviço do sujeito autista, tá, pessoal? Mas de uma lógica de mercado visando ao consumo, em detrimento da singularidade de cada um. Então veja que interessante, a gente fica pensando assim, ó, isso que eu falei da ingenuidade, entendeu? Que nem eu também, como eu falei, eu não posso ser ingênuo e achar que eu com 39 anos, agora eu sei tudo, né? Não, isso é ingenuidade minha. Pelo contrário, todo mundo está sempre aprendendo. Então, porém, esse livro ele fala aquilo que, desde a faculdade, eu sempre pensei em relação ao autismo, ao déficit de atenção e à hiperatividade, também a bipolaridade. Então, de acordo com a autora do livro, a psicanalista francesa psiquiatra, o sujeito autista necessita passar pelo outro, portanto, pelo laço social. Aquelas crianças, né, os bebês, né, que se recusam sofrem, e com ele os seus próximos. É como se, para eles, a prova da vida não passasse mais pela acumulação de palavras. Sabe, desde que a gente é pequenininho, a gente vai acumulando palavras, né? Papá, mamá, vovó, né?
tatata, titi. É por isso que tem aquele palhaço, patati e patatá, né? Ok. É como se para eles a prova da vida não passasse mais pela acumulação de palavras, mas pela acumulação de objetos singulares, que o tratamento pode elevar à dignidade de sintoma. Para a teoria psicanalítica, tá, pessoal, psicanalítica, o primeiro estatuto do sujeito não é determinado pelo laço social com o outro. Olha só, isso aqui muda tudo. É outra visão daquilo que a gente estava falando até agora, sabe? Ó, o primeiro estatuto do sujeito não é determinado pelo laço social com o outro, mas pelo gozo autista, ou seja, o autismo nativo do sujeito. O encontro da linguagem com o corpo produz um trauma